Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje estamos no 13º domingo do tempo comum e o Evangelho que ouvimos na missa de hoje é o final do capítulo 10 de São Mateus. É interessante que o capítulo 10 de São Mateus ouvimos nos últimos domingos e é um capítulo que está todo centrado, pois, em instruções para os apóstolos, instruções para os discípulos na sua missão apostólica, na sua missão de evangelização. E, em concreto, este Evangelho de hoje está dividido em duas partes. Primeiro, na primeira parte, Jesus fala da radicalidade no seguimento de Jesus. Tem que ser um seguimento sem meias tintas, não pode ser um seguimento a meias. E depois, nos versículos seguintes, nos últimos versículos, fala-nos dessa identificação que o discípulo tem com ele, de tal modo que aqueles que recebem o discípulo recebem-no a ele mesmo, ou identificam-se com ele. E diz assim, a primeira parte, Jesus diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir não é digno de mim. Ou seja, Jesus nos pede um seguimento radical. De facto, um cristão é, por definição, radical, porque percebeu que o sentido da sua vida está em Cristo e deixa tudo para o seguir. Seja qual for o nosso caminho, o amor a Deus, o amor a Cristo, Deus feito homem, está antes de qualquer outro amor. E isto é radical. Isto é radical. Por isso é que Jesus diz que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não é que Jesus não quer que amemos os nossos pais? Claro que sim. Aliás, é o 4º mandamento. Honrar pai e mãe e outros legítimos superiores. Deus nos pede que amemos os nossos pais. No entanto, Jesus nos revela que Ele está antes do 4º mandamento. De facto, só Deus pode falar assim, e Jesus é Deus. Deus feito homem diz: se amais mais os vossos pais do que a mim, não sois dignos de ser meus discípulos, porque Ele é o próprio Deus. E depois Ele nos revela que antes do amor aos pais está o amor a Deus. Jesus avisa com esta frase que pode haver dificuldades nas relações familiares, também porque às vezes acontece numa família que uma pessoa se aproxima de Deus, percebe essa radicalidade da mensagem evangélica e os outros da família não percebem isso e até às vezes, como ouvi uma vez contar uma história de uma família que estavam todos desunidos, cada um para o seu lado, cada um procurava as suas coisas, não se preocupava com os outros, mas de repente houve um membro da família que resolveu seguir a Cristo de modo radical, no bom sentido, de dizer assim, de dizer que sim ao Senhor, sem meias tintas, depois uma entrega total a Deus no meio do mundo, e então diz que toda a família se uniu contra ele, contra ele. E claro, isto é pena que seja assim, mas nós não podemos estranhar que há pessoas que estranham que nós procuremos ser bons cristãos e pôr a Deus em primeiro lugar, mas não é por isso que nós vamos deixar de o fazer, porque Deus está antes de qualquer outro amor aqui na Terra. E depois a nossa vida tem que ser pautada por esta opção fundamental, viver toda a vida a partir de Cristo. Cristo tem que estar no centro, Jesus tem que estar no centro da minha vida. Eu pensava que o exemplo disto foi precisamente o exemplo que vimos em São Pedro e São Paulo, santos que celebramos no passado dia 29 de junho. Foi esta última solenidade do mês de junho que é tão bonita, pois que celebra estes dois apóstolos, considerados como as colunas do cristianismo, e é interessante, por um lado revela-nos que a unidade da Igreja, a Igreja está fundada sobre Pedro, Jesus edifica a sua Igreja sobre Pedro e sobre os seus sucessores, daí estamos tão contentes de ter entre nós, dentro de poucos dias, dentro de um mês, já teremos entre nós o Papa Francisco. Porquê? Porque vemos nele o sucessor de Pedro, onde pedra sobre a qual está edificada a sua Igreja. E São Paulo nos revela que a Igreja não é só una, é universal, é um apóstolo da gente, pois revela que a mensagem evangélica está chamada a chegar a todos sem distinção, todos os homens e mulheres do mundo inteiro, todas as culturas, todos os países, todas as raças, estão chamados a pertencer à Igreja, estão chamados a pertencer a esta família dos filhos de Deus, que é a Igreja,
fundada pelo próprio Cristo, Deus feito homem. Mas é interessante ver que a vida de São Pedro e São Paulo não esteve marcada principalmente pelas suas qualidades, mas pelo encontro pessoal com Cristo. Foi Cristo que os curou e os converteu em apóstolos para os outros. Aparece na Sagrada Escritura os defeitos tanto de um quanto do outro, mas eles foram radicais. A partir do momento que conheceram o Senhor e deixaram tudo para o seguir, pois procuraram ser coerentes. E em concreto eu pensava na vida de São Paulo. São Paulo é um homem que estava a perseguir os cristãos, tinha um zelo religioso, percebia que os cristãos eram uma ameaça para o judaísmo. Porquê? Porque diziam que o Messias já tinha vindo e falavam que Jesus era o Messias, e é assim mesmo, Jesus é o Messias. Não é nenhuma ameaça para o judaísmo, é que o judaísmo existiu para a vinda do Messias ao mundo, que já veio, foi Cristo, Deus feito homem. No entanto, ele vai a caminho de Damasco para prender os cristãos que queriam seguir a Cristo radicalmente. Isso de facto incomoda aqueles que não o querem, e ele percebia que era algo muito sério, e então ele cai a caminho de Damasco e tem esse encontro pessoal com Cristo. Essa frase, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Frase tão bonita porque mostra que tu, Jesus, identificas-te com a tua igreja, e quando a igreja é perseguida, tu sentes-te perseguido, porque é assim mesmo. E de facto São Paulo, a partir desse momento, a sua vida deixou de girar à volta dos preceitos a cumprir, os preceitos da lei, e passou a girar à volta do seu encontro pessoal com Cristo. E é isto que o Senhor nos pede, que a nossa vida gira à volta do encontro pessoal que temos com Ele. E quando é que temos esse encontro pessoal? Pois olha, de um modo muito especial, na oração. Estes momentos, estes 10 minutos de oração que estamos a tentar fazer e falar contigo, Jesus, são importantes porque dão sentido à nossa vida. Nós somos cristãos, pertencemos a Cristo, e Cristo fala-nos no fundo do coração, se nós damos uma oportunidade, se estamos a sós com Ele, e nos diz, faz isto, evita aquilo, e agora evangeliza deste modo, evangeliza deste outro. Por isso é importante perceber que Jesus está connosco e nos pede que evangelizemos, nos pede que confiemos nele. É Ele que nos envia. Por isso, Ele nos diz, por um lado, radicalidade, pô-lo em primeiro lugar, daí a importância da oração, dos sacramentos, em que recebemos a graça de Deus, através de um modo especial, a confissão e a comunhão, que são os sacramentos que recebemos com mais frequência, o fazer oração todos os dias, o meditar a nossa vida, digerir a nossa vida diante de Jesus, faz com que a nossa vida gire à volta dele. E isto que o Senhor nos pede, a dizer, para sermos apóstolos, para evangelizarmos, a nossa vida temos de estar centrados nele. Jesus chama-nos constantemente a um encontro com Ele e depois envia-nos a evangelizar. E é Ele que evangeliza através de nós. E é tão bonito que a parte final do Evangelho de hoje diz: quem recebe um profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa do profeta. Se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Por isso, diz-nos que temos que identificar-nos com Ele e quando as pessoas, e quando evangelizamos, falamos em nome de Cristo e por isso identificamos com o próprio Cristo. Jesus diz que aquilo que as pessoas façam a cada um de nós, por sermos seus discípulos, não perderão a sua recompensa, porque Ele está connosco. É Ele que nos envia, é Ele que nos anima e ao mesmo tempo nos anima a tomar a nossa cruz de cada dia e segui-lo, sem vitimismos, mas não há outro modo de evangelizar. Cada um de nós tem que abraçar-se à cruz de cada dia, aceitá-la por amor a Cristo e por amor às almas. Assim fez São Pedro, assim fez São Paulo, assim temos que fazer cada um de nós, porque, aliás, é uma das instruções, estas instruções que fecham o capítulo 10 de São Mateus, que meditamos hoje na nossa oração, por essa radicalidade no seguimento de Jesus, identificar-nos com o Mestre, e um modo muito especial de identificar-nos contigo, Senhor, é precisamente carregar a nossa cruz de cada dia, por amor a Ti, por amor às almas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.